Graça e paz, queridos irmãos, querida igreja, mais uma vez, retomando o nosso estudo em Josué capítulo 4. Hoje a pedra que nós tiraremos do meio do Jordão, o princípio de vida, sempre muito importante, sempre muito propício para ser lembrado, é que nós cremos num Deus que cumpre, um Deus cumpridor de suas promessas. E aqui no texto de Josué 4, abrindo mais uma vez lá, os irmãos podem abrir, no versículo 10, nós lemos o seguinte: porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu. Os irmãos podem acompanhar comigo o versículo 10. Até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué, falasse ao povo, e o povo se apressou e passou. Então, mais uma vez, nós sabemos, né, uma verdade maravilhosa da boca do próprio Deus, é que Deus cumpre as suas promessas, Ele é fiel. E uma das razões pelas quais Deus cumpre essas promessas, porque Ele não é homem, né? O homem mente. Nós vivemos num país de muitas mentiras, né? Governantes, autoridades, o tempo inteiro tomando decisões que apenas beneficiam a si próprios. Sempre muitas leis nós sabemos que não têm efeito nenhum, não trazem benefício nenhum, na verdade. Né? Nós vivemos esse contexto em que o homem mente descaradamente o tempo inteiro. Uma hora ele mente para ser eleito, outra hora ele mente quando ele está eleito, quando ele foi eleito. Então, mentira, mentira. E nós vemos uma verdade maravilhosa da palavra de Deus, que Deus não é homem, por isso que Deus cumpre, Ele é fiel, Ele é todo-poderoso. E, por exemplo, nós lemos em Números 23, aí pertinho, né? Um pouquinho para trás, número 23, versículo 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Deus prometido, não fará? Que jeito que Deus promete? Através do registro da palavra. Tendo ele prometido não fará, ou tendo ele falado não o cumprirá? Então, uma verdade maravilhosa para Deus, que Deus cumpre. Então, mais uma vez, retomando aqui 4:10. É maravilhoso, né? Em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor prometera. E Paulo fazendo uso desse mesmo princípio, lá em Tito, ele vai falar a mesma coisa. Nós, em número, vimos que Deus não é homem para que minta. Tendo prometido, ele vai cumprir, ele vai fazer. E Tito, de uma forma maravilhosa, Paulo também faz uso da mesma verdade. Paulo, Tito 1, capítulo 1, versículo 1 e 2. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna. Esperança não como algo incerto, mas algo certo. Na esperança que ainda naquele dia que Paulo estava escrevendo, não havia se tornado verdade ainda para ele, mas que um dia há de ser verdade é para ele e há de ser para cada um de nós que cremos tão somente em Jesus Cristo. Aí ele vai falar na esperança da vida eterna, que Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Então, Deus, lá na eternidade, preparou, né, arquitetou com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, a salvação do homem. Então, nós cremos num Deus que cumpre as suas promessas. E mais duas referências aqui, né, falando desse cumprimento, dessa fidelidade do Senhor, é aqui o próprio Josué, o livro de Josué, capítulo 21, bem parecido, capítulo 21, e capítulo 21, versículo 45, abram lá comigo. Deus é um Deus que cumpre, cada um de nós tem certeza, muitas situações de nossas vidas, nós com certeza fomos e seremos capazes de testemunhar que fomos abençoados a partir de uma promessa feita por Deus na sua palavra. Então,
nós lemos em Josué, finalzinho de Josué 21:45, mais uma vez, nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Então, mais uma vez, Deus tendo prometido, Deus cumpriu. Aqui, as promessas, né, ali foram cumpridas aqui, um testemunho aqui em Josué. E depois, Josué 23:14, mais uma vez. Eis que já hoje sigo pelo caminho de Josué, já falando suas últimas palavras, já sentindo a morte chegando, depois de uma boa vida, bem guerreada. Mas ele vai falar aqui, né? Eis que eu já hoje sigo pelo caminho de todos da terra, vós bem sabeis de todo o vosso coração. E Josué, como quem olhando nos olhos, falando para o povo: olha, vocês sabem de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós, o Senhor, né? Jeová, Javé, né? No Velho Testamento, vosso Deus, todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Então, mais uma vez, algo registrado, como se fosse num cartório, um registro de firma, um registro de um documento, carimbado, né, pelo Espírito Santo. Mais uma vez, nós vemos o cumprimento da palavra. Então, irmãos, é isso. Nós cremos num Deus que cumpre as suas palavras. E nós sabemos que Jesus, por exemplo, ele é o amém de Deus. Por que nós cremos em Jesus? Jesus é o amém. O que quer dizer o amém? É um assim seja, é uma palavra que existe em todas, uma pronúncia diferente, mas em todas as línguas, mas o amém é o assim, é o sim de Deus, né? O cumprimento de Deus. Então nós vemos, por que nós cremos em Jesus, tão somente Jesus? Porque Jesus é o sim de Deus. Nós lemos de forma espetacular 2 Coríntios 1:20. Vamos ler 2 Coríntios 1:20, fala uma palavra bem preciosa. Então, por isso que nós vamos a Jesus, que Jesus é o mediador, Jesus é o pão da vida, a água da vida, né? Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai, não é Maria, não é Pedro, não é Paulo, não é Raimundo, não é José, não é, sabe? É Jesus, é o caminho. Então, havia toda uma estrutura religiosa, eles criam, eles falavam que eles eram, tinha que ser daquele jeito, não era. Nunca se tratou nem de um homem individual, nem de uma igreja, não é Jesus, sempre foi Jesus. Os homens de Deus, os profetas, eles pregavam sobre aquele Messias que viria. Olha, voltem-se para Jeová, voltem-se, né, para Javé, se arrependam. Sempre se tratou de fé nesse Deus que já foi antes, era conhecido como Jeová, mas que se fez carne e habitou entre nós, né? Jesus Cristo, Jeová de Deus, né? O que quer dizer Jesus? Jeová salva. Então, Jesus é Salvador, por isso que nós cremos em Jesus. Jesus é o amém de Deus, Jesus é o sim de Deus. Não existe, lembrem-se, Jesus, Pedro, João, todos os apóstolos, todos os discípulos, né? Maria, todos eles entendiam, né? Isabel, que eles foram apenas canais, instrumentos de Deus usados para o cumprimento das promessas de Deus. Então, nunca se tratou deles, não se trata de nós, jamais se trata do homem, né? Se eu sou bom, se eu não sou, se eu faço isso, não, se trata tão somente da justiça de Deus que se encarnou e habitou entre nós. Então, se trata tão somente de Jesus Cristo. Mas em 2 Coríntios 1:20, um texto muito precioso da palavra, os irmãos podem ler aí 2 Coríntios 1:20. Por que nós queremos em Jesus? Porque Jesus é tudo para nós. 2 Coríntios 1, vamos ver, porque o Filho, 19, vamos lá, porque o Filho do Homem, porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi, por nosso intermédio, anunciado entre vós, isto é, por mim, e Silvano e Timóteo, não foi sim e não. Está vendo? Paulo falando, olha, lembra quando nós estivemos aí? Silvano, que é Silas, Timóteo, eu. O que nós falamos para vocês? Nós falamos de Jesus, não foi?
E esse Jesus que nós apresentamos para você não é assim, não. Mas sempre nele houve o sim. Então, nós cremos em Jesus, nós amamos Jesus porque ele é o sim de Deus. E Maria creu, meu Deus, meu Salvador, ela vai lá falar em Lucas, né? E Paulo creu quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então nunca se tratou de Paulo. Eles morreram decapitados, queimados, comidos pelas feras, mas sempre apontando para Jesus, porque Jesus é o sim de Deus. Aí nós vemos 2 Coríntios 1,19, né? Silvano, Timóteo não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele. Nele quem? Em Jesus o sim. Se existe promessa de Deus, o sim está e é Jesus. Porquanto também, por ele, é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Então, nós vemos que se existem promessas de Deus, o, o aval, né, a concretização, o sim, o positivo e operante é Jesus Cristo. Nunca você vai ler a palavra de Deus, ela não vai apontar, né, para homens, e se algum momento parece que Paulo falou alguma coisa, né, mas Paulo com certeza sempre apontou para Jesus. Pedro, que, né, o negou, mas depois um Pedro convertido, que vai ler, leia lá, 1 Pedro, 2 Pedro, ele está apontando tudo para Jesus. Então, todos os homens de Deus, todas as mulheres de Deus, eles sempre, o que vai marcá-los exatamente, olha, não se trata de mim. Vai haver neles a mesma grande característica que houve no Salvador Jesus. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se humilhou. Então Jesus se humilhou, Paulo, todos os apóstolos se humilharam, e eles sempre apontaram e apontam através da sua palavra sempre para Jesus Cristo, o amém de Deus, o sim de Deus. Então, a palavra que eu tinha por a 10ª pedra, irmãos, creia. Creia num Deus que cumpre as suas promessas, mas as promessas têm que estar aqui, ó. Elas não estão em sonhos, em sentimentos, em experiências. Isso tudo é coisa da carne. Jesus não morreu para fundamentar a minha fé em sonhos que eu tive, ou em outros homens. Jesus morreu para que eu cresça nele e na sua palavra. Sabe, irmãos, para esse livro chegar até nós, muitas pessoas morreram, deixaram rastro de sangue. Existe um livrinho, um livreto chamado Rastro de Sangue. Eu não sei se ainda é disponível hoje, mas contando exatamente a história, quantas pessoas morreram porque a igreja não queria, né? Em algum momento da igreja, ela foi contra, ela queria que se fosse dependesse da igreja, nós teríamos os sermões até hoje em latim. Quem trouxe a palavra de Deus para a língua do povo, que o povo pudesse entender, esse advento veio na reforma, através de Martim Lutero, de outros homens que entendiam que o povo precisava entender a palavra de Deus na sua própria língua. Então a igreja perseguiu. Então foi ali na Reforma Protestante que homens, né, usados por Deus, capacitados por Deus, tiveram a ousadia de traduzir a palavra de Deus para seus respectivos idiomas, o alemão, né, o inglês. E depois, né, muito tempo, chegou para nós aqui, através de João Ferreira de Almeida, para o português. Se dependesse da igreja que existia, do sistema religioso, até hoje as missas, tudo, né, as pregações, as homilias seriam em latim, quem entende latim. Então, graças a homens de Deus, usados, capacitados por Deus, que entendiam que Deus é fiel, que Deus cumpre suas promessas, foram usados para trazer
para que nós pudéssemos ter a língua, acesso à palavra de Deus. Ela não é exclusiva de alguns poucos homens. Ela deve... Como é que eu vou ler? Como é que eu vou meditar? Igual o Salmo fala, meditar de dia e de noite, se eu não entendo. Não entendo o que é falado, o que é lido, né? Se eu vou pegar e para ler, não entendo, não. Então, Deus cumpre, mas eu preciso ler. E eu preciso conversar com Deus. Então, irmãos, essa palavra sempre serve para mim. Júlio, creia, né? E cada irmão aí da Igreja Batista Bíblica, creia num Deus que cumpre as suas promessas reveladas aqui, porque em Jesus Cristo nós temos o sim e o amém de Deus. Deus abençoe.